Marcos, Lucas, João. Eu vou ler o capítulo 3, a partir do versículo 16. Amém? Por favor, presta atenção. Olhe para aqui. Presta atenção, viu? Jovem, rapazes e meninas. Irmãos também, mães e pais. Diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém. Deus amou o mundo de tal forma, veja quanto amor, e deu seu próprio Filho unigênito, seu único Filho, para que morresse por nós, por você, por mim e por você. Amém. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você viu? Por não crerem, Deus vai condenar. Quem crê nele será salvo. Amém. E Deus, Ele veio hoje, Ele convida você para ouvir essa palavra, o Evangelho de Deus. Amém. Saber que Deus te ama e Ele tem um propósito, que é te salvar. Amém. Que é te salvar. E continua, diz: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você vê, nem todos vêm à luz, porque a luz aborrece as trevas. Onde se fala de Deus, a luz. Onde Deus convida as pessoas é para terem vida e terem luz. E aquele que está nas trevas não pode ir à luz. Por quê? Porque a luz aborrece as suas obras, porque as suas obras são más. E só vem a Deus aquele que reconhece que é um pecador, e não aquele que ama o pecado e se apega às trevas. Amém. Por isso os homens viram a luz, mas não veem a luz, porque as suas obras são más. E sabem que vindo à luz as suas obras serão expostas, isso é, reprovadas. Deus vai dizer: você tem que vir a mim, mas antes larga o pecado. Você tem que vir a mim, mas antes deixe de roubar. Você vem a mim, deixe de se prostituir, deixe de mentir, deixe de enganar. Venha até mim, mas arrependido. Venha até mim e produza frutos dignos de arrependimento. Então eles não querem, porque as suas obras são más. Eles amam o mal, amam o pecado. Por isso não vem até Deus. Por isso Deus trouxe você, Ele separou. E Ele volta a dizer: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se você está aqui é porque Deus te trouxe. Ainda que você não saiba, ainda que você seja tão jovem para entender, mas se você está aqui é porque Deus te trouxe. E Ele te amou, dando o seu único Filho por você. Aqueles que vêm a Deus são os únicos que reconhecem que são pecadores. Você não está aqui por ser perfeito, mas está por ser um pecador. Você está aqui porque vem à busca do médico, que é Jesus. Amém. E ele diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Agora, as suas obras são feitas em Deus. Você ama Deus? A Bíblia diz que Ele te amou há 2000 anos atrás. Ele morreu por você na cruz. Antes de você nascer e existir, Ele morreu, pagou o preço. E hoje Ele te pergunta: você me ama o suficiente para abandonar o pecado? Será que você me ama mais do que a bebida, a prostituição, a mentira, o engano? Será que você me ama mais do que o mundo? Porque você não pode amar a mim e ao mundo ao mesmo tempo, porque você vai aborrecer a mim e amar o mundo.
É impossível servir a mim e a si mesmo, que é o pecado, que é o diabo. Então ele diz: vem todo aquele que tem sede. Ele levanta e diz: todo aquele que tem sede, venha até mim e beba. Vindo a mim tais cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele diz, e achareis descanso para as vossas almas. O que faz um homem se arrepender, ouvir a palavra de Deus, é a humildade. Amém? Humildade, ser criança. Aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Tem que ser criança. Criança é humilde. Criança vai onde se fala de Deus. Você vê as crianças aqui à frente, e os adultos ignoram a palavra de Deus. Você vê, estão lá com garrafas, comédias, passeiam lá, zombam de Deus, mandam piadas às coisas de Deus, e já tem seu galardão, já receberam o seu retributo. E Deus diz: você que está aqui, o que você deseja para a sua vida? Você quer a vida eterna? Ele diz: apega-te a mim. Você quer a condenação eterna? Continue com sua vida. Seja seu próprio Deus. Sirva-se a si mesmo. E todo aquele que a si mesmo se serve é servo do diabo. E todo aquele que aborrece a luz é porque está em trevas. E se não vem a luz é porque ama as suas obras, más obras. E todo aquele que está em trevas será condenado em trevas. Amém, irmãos? O que faz o homem vir até Deus é a humildade. O que é ser humilde? Ser apto a ouvir. O que é ser humilde? Ser submisso. Ser igual a uma criança. O orgulhoso, ele não pode se humilhar. O se humilhar é sinal de fraqueza, é demonstração de fraqueza. Por isso os fariseus, quando viram Jesus, por serem tão orgulhosos, não puderam vir até ele. Não quiseram vir até ele. E vem um aqui, o nome dele é Nicodemos. A Bíblia diz, no mesmo capítulo, só que eu vou voltar para o princípio. Ele diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem tinha um certo cargo acima na sinagoga, era religioso. Veja, um religioso, pessoa que ia para a igreja, frequentava uma igreja e tinha um certo cargo na igreja, o Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, isto é, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja, Jesus responde: tudo isso é bom, mas o mais importante é isso. Jesus, porém, respondeu e disse: na verdade, isto é, amém, amém, te digo, que aquele que não nascer da água, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não disse entrar, ele não disse espreitar, disse ver. Você não pode nem ver o reino de Deus. Você não pode nem espreitar, nem saber como é que é lá dentro, se não nascer de novo. Preste muito bem atenção, por favor. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele pergunta. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem de onde vai. Ele quis dizer: esse nascer de novo que eu te falo não é aquele que você há de ver, não é material, é espiritual. Ele vai ser operado dentro do seu coração. Amém?
Não é para você sair daqui, ir em casa e dizer: mamãe, eu quero entrar no seu ventre e nascer de novo. Você tem que nascer no coração, circuncidar o coração. Então não precisa sair daqui a correr: mamãe, eu quero nascer de novo. Não faça isso. Ele diz: não vem onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Veja só, Nicodemos, eu falei, era um religioso. Nicodemos ia para a igreja. Era um fariseu. O que significa um fariseu? Ser fariseu é ser um separado, ser diferente. O povo daquela época dizia que se 2 pessoas pudessem entrar no céu, uma delas seria um fariseu. Mas Jesus, encontrando esse fariseu, os mais temidos, os mais santos, entre aspas, Jesus disse: você ainda é um ímpio. Você precisa nascer de novo, porque não nasceu de novo. Você precisa me conhecer, porque você não me conheceu e não está salvo. E ele continua aqui. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Veja só, Nicodemos, sendo religioso, ia para a igreja há muito tempo, mas não sabia que era necessário nascer de novo. E volta a perguntar, veja, para um doutor da lei, que ignorância é isso? Ele diz assim, Nicodemos disse: como pode ser isto? Quando Jesus diz: tu és mestre da lei e não sabes isto, quer dizer, você, sendo mestre, não sabe das primeiras coisas básicas, que é necessário nascer de novo para chegar até mim. Jesus quis dizer que não é o conhecimento que te faz ser filho de Deus, não é o conhecer a Deus, não é o pegar uma Bíblia, frequentar uma igreja, é nascer de novo. Muitos se dizem cristãos, estão em igrejas, falam de Jesus, têm uma Bíblia, mas não amam o próximo, não se santifica, fofoca, é devaso, fala mal dos outros, está na igreja, mas discute com os outros e vive escandalizando os outros irmãos. Isso não é nascer de novo. O nascer de novo que ele fala aqui é de você se entregar a Jesus, não por emoção, nem por impulso, não pela reação das palavras que você ouviu, mas por um toque profundo, um encontro pessoal e inicial com Jesus. Amém? É necessário você nascer de novo, meu irmão. Isso é muito necessário. Agora ele continua. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Veja só, Jesus agora coloca-se no nosso lugar. Se nós te falamos desse nascer de novo, é porque vimos, experimentamos. Para estarmos aqui, foi necessário nascermos de novo, porque antes nós também vivíamos segundo este mundo, fazíamos as coisas do mundo, amávamos o mundo, servíamos a nossa carne. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, fomos tocados e transformados. Por isso estamos aqui dizendo, falamos-te do que sabemos e do que vimos. Deus operou a regeneração em nossos corações. Ele nos fez nascer de novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E esse novo nascimento que venho falar aqui é o que eu experimentei. Porque antes também eu vivia segundo o mundo, segundo o curso desse mundo. Pior do que alguns de vocês que aqui estão. Pior do que todos até. Mas Deus, pela sua misericórdia, me transformou. Operou uma metanoia, mudança em meu coração. Pessoas foram ser batizadas por João Batista. Ele disse, a imersão sobre as águas não é só o que é necessário, mas o produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Frutos dignos. Frutos que dignificam o teu encontro com Jesus. O que isso significa? É sair daqui e ser uma nova pessoa. Sair daqui e abandonar o pecado. Abandonar aquelas coisas más e hediondas que você antes praticava. E para você poder fazer isso, não é com sua força. É pelo poder de Deus. Você precisa orar.
Jesus, me ajude. Se você sair daqui, eu vou conseguir, eu vou usar a minha força. Você vai cair no pecado ainda amanhã, depois da manhã, 2 dias. Você não vai ser cristão por algumas horas. Então, Jesus, ele disse, nós falamos e testificamos do que vimos. Deus tocou em nós, sendo nós pecadores, e hoje nós estamos aqui falando de Jesus. O mesmo Jesus que tocou em nós, que tocou em mim, eu estaria mentindo se falasse de um Jesus que não conheço. Estaria a pregar um falso evangelho se falasse de um Jesus que eu não tivesse uma experiência pessoal com ele. Esse Jesus que tocou em mim, eu antes era viciado, antes era mau, fazia tudo segundo a carne e o mundo, servia ao diabo. Eu era escravo do pecado, escravo do diabo. Mas esse Jesus me transformou. E esse mesmo Jesus quer tocar em você. Ele não quer que você saia daqui convencido pela pregação e pelas palavras. Ele quer que você saia daqui transformado. Saia daqui arrependido. E você comece a viver uma nova vida. Uma vida de santificação. Comece a buscar as coisas do alto. Pois a conversão é hoje, é amanhã, até o dia da consumação. Quando Jesus voltar. Por favor, olha aqui. Acorda o Armando aí. Então, deixa eu ser ultimar. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É muito bom meditarmos nisso. Escute, porque todo aquele que faz o mal, entendeu? Mal. A palavra mal vem o sinônimo da palavra mal é mau, perverso, iníquo. Amém. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. O mal aborrece a luz. E não vem à luz para que as suas más obras não sejam reprovadas. Ou em outras traduções, não sejam expostas. Ele não pode vir para ouvir que o que você faz de errado vai te levar para o inferno, se não deixar. Não pode fazer isso. Então, aquele que vem sendo mau até Deus é porque reconhece que precisa de ajuda. Isso é humildade. Amém. Você está sentado aí e tem alguns que passam, outros ficam na rua, olham e riem de você. O que eles falam? O que eles dizem? Tem muitos. Mas Deus trouxe você não porque você é perfeito, mas por ser o pior deles. Eu acredito que Ele trouxe você aqui, assim como a sua palavra diz, que o seu desejo é que todos tenham o conhecimento da palavra e que sejam salvos. Amém. Esse mundo passa. Esse mundo material, físico, passa, meu irmão. Você pode ser jovem, ter 10, 15 anos, 12, 20, 30. Isso passa. Para alguns hoje até pode ser a última vez que você ouve isso. Eu sei que você pode ser de uma igreja, você pode ir para a igreja. Sei que você conhece a Bíblia mais do que eu. Sim, eu sei disso. Mas ele diz, o necessário é o nascer de novo. Nicodemos era doutor da lei. Conhecia a lei de Moisés. Nicodemos. Jesus até usa uma referência, só para fazer-o entender. Veja, usou a referência, diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos entendeu o que Jesus disse. Entendeu o que Jesus quis dizer com isso. A mensagem de Jesus para com ele foi tão clara, porque Nicodemos conhecia a lei de Deus, mas não era convertido.
Ia para a igreja, mas tinha o mundo no coração. Ia para a igreja, mas amava o pecado. Muitos procuram trabalhar o exterior, ser bonito, amarrar capulanas compridas, amarrar lenço na cabeça, cortar mecha, corta careca, se for mulher, corta careca, não pode usar nem soca. Então se diz que está convertido, mas não está, porque trabalha o exterior e não o interior. O coração é mau, é podre. É podre. E tem pessoas assim, tem um coração sujo. Sujo. Eu vou ler Efésios 2, a partir do versículo 8. Você pode ver em casa. Diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Veja, a salvação não é pelas obras, é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Talvez você sabe que pensa ou acredita que está salvo porque não entra na baraca. Talvez você acredita que está salvo porque nunca bebeu, ou porque nunca roubou, porque amara lenço, veste roupas compridas, como diz, ser empanturado de roupa, embrulhado. Então aí eu estou salvo, estou convertido. Não vem disso. Você pode fazer todas essas boas obras. Nicodemos, até para comer, tinha que lavar as mãos e os pés. Quando Nicodemos fosse a traduzir a Bíblia, o Velho Testamento, e chegasse em uma parte que viesse Jeová, Deus, ele teria, isso é regra, era lei dos judeus, ele tinha que, sempre que tiver que escrever Deus, tinha que ir à casa de banho, lavar os pés, lavar as mãos, tomar banho, voltar. Se no mesmo capítulo ele encontrasse a palavra Deus, 3, 4, 5 vezes, ele teria que tomar banho 3, 4, 5 vezes antes de escrever o nome de Deus e de pronunciar obras. Mas com tudo isso ele não era salvo. Jesus, com tudo isso, disse: você ainda tem que nascer de novo. Você ainda é um ímpio, Nicodemos. Você não se converteu. Arrependa-se, porque você é um mísero pecador, e se não se arrepender, vai para o inferno. Jesus disse, com todas as suas obras: eu sou tal, eu sou mestre na igreja, eu estou na igreja desde o dia que nasci. Sim, você está lá, mas você ainda não nasceu de novo. O coração tem que mudar, a vontade tem que ser transformada. Deus tem que tirar aquela vontade, aquela inclinação para o pecado, aquele desejo de pecar, aquele gosto, prazer, tem que ser transformado. Isso é que é nascer de novo. A pessoa nasce de novo quando Deus toca no coração e transforma a vontade. Vontade. Se antes bebia, Deus vai transformar aquele coração. Aquele coração que antes amava a bebida, não vai amar mais, vai odiar. Não só aquilo de odiar a beber, porque há quem bebe. Eu encontrei muitas pessoas assim: eu bebo, eu roubo, mas não consigo deixar. Eu não gosto de fazer, mas faz. Faz. Isso é remorso, não é um verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é só você sentir a dor, ficar irritado. Alguns até se dão palmos, se batem, chapadas. Mas por que eu faço isso? Por que eu fiz isso? Por quê? Não é isso. Deus tem que transformar a vontade. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma longa história curta. Uma longa história curta. E vou contar um testemunho. Né? Um homem era escravo de um senhor, era escravo. Escravo era uma pessoa que compravam era uma propriedade, né? Era uma pessoa como empregado, mas
A palavra escravo significa um sem direito. Ele era obrigado a servir o seu senhor, querendo como não. Esse escravo conheceu a Jesus. E o seu senhor, seu dono, disse assim: se você continuar a servir esse Jesus, se você continuar a ler essa sua Bíblia, se você continuar a fazer essas suas orações, se você continuar a ir para essa tua igreja, onde falam desse Jesus, eu vou te queimar. Eu vou levar você e vou te meter na fornalha, eu vou te queimar. Disse para o escravo o Senhor. Sabe o que o escravo disse? Disse: ainda que você me matasse 100 vezes, seria pouco para honrar o sangue de Jesus derramado na cruz. Veja só o coração desse homem. Ainda que você me torturasse 1000 vezes, ainda que você me matasse mais de 100 vezes, seria muito pouco para pagar aquilo que eu recebi do meu Senhor. Não tem preço, é graça. Isso é que é graça, imerecível. A palavra graça significa você teve, mas não merecia. Você não merece, é pela graça. Não é um favor, é graça. Algo imerecível, você não merece. Por isso não são as obras que vão pagar. Não são os feitos do homem que pagam. É graça, misericórdia de Deus. Amém. Você não paga com dinheiro, com nada. A única forma de você pagar é viver uma vida de santificação. O único preço que você tem que pagar é abandonar o pecado. Arrependimento. Se arrependeu? Pela fé. Creu. Se santifica dentro da igreja. Tem que congregar numa igreja. Ouve a palavra de Deus e cresce de fé em fé, esperando o dia da consumação. Amém. Eu vou ler mais um texto só, um versículo, depois vamos ultimar. Vamos levantar para orar. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler Filipenses 1, versículo 6. Você também pode ler em casa. Filipenses 1, versículo 6. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Não é daqui para aqui. Vai se aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus, até quando Jesus voltar. E aí você terá um encontro com o teu Senhor. E tudo vai passar. Todas as lágrimas, toda a dor, todo o choro, toda a perseguição, toda a calúnia, todo o sofrimento vai passar. Amém. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, há de voltar e vai julgar a todos segundo as suas obras. Vai julgar a mim, vai julgar a ti, vai julgar aqueles que estão em casa, vai julgar esses que zombam de Jesus, vai julgar a todos. E cada um será condenado segundo os seus feitos, ou cada um será salvo segundo as suas obras. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, no livro dos salvos, será lançado no lago de fogo ardente com enxofre. Amém. Então isso mostra que é muito importante você se arrepender para o seu bem. Porque se você não se arrepender, Deus vai te lançar num lago de fogo ardente com enxofre, onde o verme não mora e o fogo não se apaga. Queima-se de dia e de noite. E o fogo vai por toda a eternidade. Mais de 1 bilhão de anos. 1 trilhão, mais que isso, 100 mil. Vão passar eternidade, anos. A parábola do rico e o Lázaro já nos mostra quão terrível é aquele lugar. O homem pediu uma gota de água só. Aquela parábola nos ensina que você vai poder ver o pastor,
Você vai poder ver aqueles que pregavam a palavra de Deus, que te evangelizavam. E você vai dizer, não tem como você me ajudar hoje. Vai dizer, não dá. Você teve o tempo na terra, você ouviu a palavra de Deus e não aceitou. Agora não resta mais nada, senão o juízo. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor vosso Deus, através do Espírito Santo. Amém. Arrependa-se a cada um de vocês, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que seja salvo. Amém.